Ora, vamos a isto, meu amigo. Exatamente. Vamos lá. Senhor Parménides. Hã? Sim, sim. Isso, O pai da filosofia ou o avô da filosofia? O que é que te parece? Ou nenhum deles? sim, realmente, pronto, e começa logo, isso é logo uma questão complicada, mas o pai da filosofia, hum, Normalmente diz que o pai da filosofia é Sócrates, não é? pois, Ou sim, Platão, ou aquela expressão do Whitehead, não é? isso, Que a filosofia é toda uma nota de rodapé ao Platão e ao pois, Aristóteles, mas quer dizer, depois de lermos o poema do Parménides, parece-me que pois, o Platão e o Aristóteles são notas de rodapé ao Parménides. exatamente, sim, sim. Não sei se Já, concordas. já, já está lá muita coisa, já está lá muita coisa. Sim, E o exatamente. Parménides viveu quanto tempo antes do Platão? Eles foram mais ou menos eles foram contemporâneos em certa medida, não foram? Não, do Platão não, mas do Sócrates sim. Do Sócrates, sim, do Sócrates. Exatamente. Exato, Pá, do Sócrates, sim. o Parménides nasceu no que é hoje a Itália do Sul, na Pois, Ileia, portanto ele é um dos fundadores da escola Iliática, não é? Acho que na altura chamava-se a Magna Grécia, portanto era a Grande Grécia, portanto não terá sido ali na zona do Peloponeso, Atenas, por aí, mas foi em Itália, fazia parte da Grécia. E nasceu em 515, portanto século VI, 515 exato, antes de Cristo. sim. O Dá-me ideia deve ser uns 40 anos, uns 30 anos mais velho que o Sócrates, porque há naquela diálogo, o Parménides, que é o nome Pois, dele, ele fala, o Platão fala de uma visita do Parménides com o Zenão a Atenas, e o Sócrates era um jovem, portanto teria uns 20 anos, e o Parménides já tinha florescido, já teria mais. Não, aliás, já era maduro, já não tinha. Não, pois, eles diziam que tinha florescido aos 40, por volta dos 40, mas já era maduro, já teria 65. Então, era aí uns 40 anos mais velho que o exato. Sócrates. E acho que causou uma grande impressão no jovem Sócrates. Sim, 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 sim. Não, é verdade, porque esse diálogo é qualquer coisa. Pronto. E eu É. não sei, pronto, Se sim. bem que não Mas, fala muito do Parménides, fala no início, mas onde ele lida mais com as ideias do Parménides é no Sofista. Mas olha, ele visitou Atenas nessa altura, com 65 anos. Eu acho que ele foi das poucas vezes que saiu da cidade dele, em Ileia, uhum, e eu acho que ele era legislador também, portanto, uma espécie de advogado político, era também sacerdote. Aquilo devia-se misturar tudo na altura, não era? Poeta uhum. e filósofo. E era amante sabes, aqueles amores pedagógicos que havia na Grécia Antiga, Sim, não é? sim, O amor sim, homossexual sim, do professor para o aluno, do sim. Zenão. O Zenão era mais novo Pois, e acho que era uma educação mais completa, não é? era completíssimo. Mais Era abrangente. Mas acho que era muito bonito. Aliás, acho que eram os dois muito bonitos. Diz o Platão. Portanto, que o Parménides era alto, elegante e bonito. E acho que causou uma grande impressão uma boa impressão, quando o Sócrates o conheceu. Portanto, o Sócrates tinha um fascínio inicial como tinham todos os intelectuais na altura, pelos ele na altura não lhes chamava pré-socráticos, de certeza, não é? Mas pelos naturalistas, aqueles Sim, filósofos naturalistas, quase os primeiros cientistas. E eu gosto de pensar, eu andei à procura e não encontrei lado nenhum, mas gosto de pensar que foi o contacto com Zenão que o levou para a filosofia, que o tirou daquilo que se chamava a filosofia natural, o que se podemos chamar a filosofia natural, e que o trouxe para a filosofia. Se bem que o Sócrates foi mais para questões da ética e preocupações com o ser humano, e uhum. a linhagem do Parménides é mais ontológica, mais metafísica, não é? Mas estás a dizer o Sócrates, tal como é retratado nos diálogos do Platão? Sim, exato. Quer dizer, Mas, não, mas, não só. mas o Platão, o Platão, quer dizer, a teoria ou a vertente, se calhar, mais famosa do Platão é até ontológica, não é? Pois, mas A eu, teoria eu da não estou. forma, não é? Sim, eu não estou a falar do Uhum. Sócrates, a marioneta do Platão, que ele punha a falar da teoria das formas, e estou a Pois, falar do Sócrates o dos primeiros Sócrates, diálogos, que será aquele mais verosímil, não é? Que ele será mais o real, e que era aquele que se preocupava com questões sim. éticas, de como viver, não é? As coisas misturavam-se, não é? Hum, Sei lá, imagina o como viver, não é? Que aparece.
não, eu como viver, pronto, por exemplo, estou-me a lembrar dois diálogos de repente, ou três. A República, o Banquete, e também o Fedro, em que realmente, por exemplo, na República o propósito é a justiça, é definir justiça, não é? E perceber qual é, e arranjar uma ideia da cidade ideal, não é? Onde nós possamos, onde o cidadão pudesse viver de uma maneira mais harmoniosa, mas isso já é de alguma forma dependente, essa visão da sua teoria ontológica, não é? As ideias, estás a ver? Por isso, as coisas misturam-se, sei lá, o plano ontológico baseia o plano ético, não Mas é? dá-me a ideia que a parte ontológica ou metafísica é totalmente platónica, não me parece que seja socrática. Prática. O Sócrates histórico, se bem que nós não sabemos Pois o que não é que o sei. Sócrates histórico disse, não é? Pois, eu não ok. Não Mas sei mesmo. esta ideia surgiu porque eu estou a preparar um podcast sobre o Parménides e Ah, eu, quando não sei, ou quando procuro procurar um bocadinho e investigar um bocado naquelas fontes mais tradicionais, e quando não encontro, dou-me alguma liberdade de inventar. Portanto, exato. eu acho que vou inventar aqui um fascínio do Sócrates pelo Parménides, o que é natural, não é? O Sócrates tinha 20 anos, aparece-lhe o Parménides, que era uma espécie de sacerdote, filósofo, poeta, xamã, vindo de fora, não é? Vindo do estrangeiro, com o Zenão, que tinha já aqueles paradoxos, aquele Pois, discurso todo lógico e paradoxal que interessava, acho sim, sim. eu, ao Sócrates na altura, e depois de certeza que conheceu o Parménides e deve ter se sentido impressionado por alguém da Exato. estatura do Parménides. Não é? Portanto, acho que é verosímil, pelo menos, que ele tenha suscitado algum interesse e talvez até mudado o interesse filosófico do Sócrates. Eu vou seguir essa via até alguém me mostrar que está errada, eu vou segui-la. Tá Portanto, bem. voltando ao Parménides, então, Pois. grande empreitada que nos metemos aqui, pá. Pois Grande realmente empreitada mesmo, não é? é uma grande empreitada a partir de algo ah, bastante pequeno, não é? Mínimo, Temporalmente mínimo. mínimo, não é? Tipo, É é fantástico. mesmo. Sim, sim. É fantástico. Nós, quando combinamos ler isto, o poema é muito curto, são 115 versos, ou uma coisa assim, Sim, lê-se sim. em 15 minutos, É, tão lê-se. pequenino. Agora, eu já o não li há uns anos e rapidamente percebi que não podíamos ficar só pela leitura do poema. Vamos ter que, eu Pois, fui ter que ir não. buscar, e sei que foste também, Sim, também. buscar literatura secundária, não é? Exato, exato, exato. Olha, já agora podíamos, nunca fizemos isso, mas é interessante se calhar mostrar às pessoas onde é que nós andamos a Ah, estudar sobre o Parménides. Queres-me dizer onde é que foste e eu digo onde é que eu fui? sim, olha, fui a um site pirata russo. Não estou a brincar. Mas esse para o original, não é? Exato, exato. Não, então, olha, eu vou sempre agora Hum, em algo que para mim é mágico, que aconteceu nos últimos anos, a que Stanford, não é? é a Stanford, que Fantástico. é uma enciclopédia de filosofia super completa, com artigos muito bons, e que está ao alcance do Google. É incrível, não é? É incrível, pronto. Alguém com E tem alguma orientação e com disponibilidade tira um curso superior na Stanford. completamente, completamente, sim, sim. São artigos muito bons mesmo, muito bons. E olha, o artigo principal de interpretação do Parménides está na Stanford, que é mesmo o Parménides, chama-se assim, a entrada Parménides, e onde eu pude ver a complexidade da coisa, porque o autor faz uma revisão dos principais interpretações. Hum. Pronto, podemos ir mais para o fim da nossa conversa, Sim, podemos ir sim, lá, sim, sim. mas de repente ele expõe logo de uma maneira relativamente clara. Pronto, às vezes não é tão claro quanto isso, mas é porque a coisa fica mais complexa. Mas pronto, essa é a minha primeira fonte secundária. Depois há outra que eu também costumo usar, que é aquela coleção, não é bem aquela coleção, aquela grande história da filosofia em 4 volumes do António Kenny. Do Anthony Kenny, sim, sim, sim. Sim, também vou buscar aí, porque o António Kenny apresenta os filósofos e as teorias sempre de uma maneira dupla. Uhum. Uma maneira introdutória, mas já abordando os temas principais, e depois, noutra parte do livro, onde ele desenvolve os temas,
E ele realmente aprofunda bastante bem. Ele aprofunda bastante bem. Pronto, digamos que para quem é mais, para quem não tem, sei lá, tanta desenvoltura filosófica ou não está tão dentro, não está tão interessado, pode ficar com a primeira parte, que já fiquei com uma ideia bastante clara sobre o que é que se trata. Mas depois ele tem uma segunda parte, pronto, que realmente aprofunda as coisas. E eu gosto muito. Gosto muito da escrita dele. Pronto. Foram Olha, essas duas fontes. eu não segui, eu fui a Stanford hoje à tarde, mas vi que o artigo era muito extenso, tu disseste para eu ir ver e eu vi que realmente tem qualidade. Vi lá só uma parte que me interessava, mas não segui todo. E pá, recorri ao livro do José Trindade dos Santos, Boa. que tem a tradução Foi aí que eu li o poema. do poema, e Sim. tem também depois uma parte no fim de interpretação de cada um dos versos. Isto, curiosamente, na altura, este livro é de edição, não sei quando é que é, mas eu comprei-o sei lá, 2004 ou assim, 1999. Isto na altura era um livro para o ensino secundário, portanto os miúdos, talvez no 12º, na altura liam o poema de Parménides, que eu não estou a ver hoje em dia nenhum miúdo a ser capaz de interpretar aqui o poema de Parménides. Não sei se isto diz alguma coisa acerca da evolução do ensino, mas isto é realmente é muito complicado. É muito simples, a entrada é simplicíssima, não é? A entrada na filosofia do Parménides, mas depois dá que pensar. Isto foi das... olha, digo já hoje, não é que esteja ansioso ou inseguro quanto ao resultado final, porque isso estou sempre. Mas enquanto estamos a dar David Hume, ou o Descartes, ou o Spinoza, ou outros autores que tratamos, eu sei bem como é que as coisas estão estruturadas e conheço 2, 3 interpretações para cada problema. Aqui isto é extremamente complexo. É extremamente complexo isso aqui. E depois parece que ficamos a perder, ou sabe a pouco, se ficarmos só numa interpretação. Por exemplo, só ler só esta do Trindade dos Santos, depois percebendo que há muitas outras, ficamos um bocadinho... sabe a pouco, não é? Esta foi a minha primeira fonte primária e secundária. E depois aconselho a quem puder comprar sim. Também o livro do Kirk e do Raven, não é? É da Fundação Carlos Gulbenkian. É a edição mais recente, foi depois novamente editada por este Schofield, portanto, e tem não só o poema inteiro, numa tradução diferente do Trindade dos Santos, mas com uma análise de cada um dos versos muito, muito aprofundada. Portanto, este aqui... ok, boa. Eu também tenho esse livro. Isto não é só sobre o Parménides, mas é sobre os pré-socráticos todos. Tem basicamente as obras mais importantes dos pré-socráticos mais conhecidos. Sim. É muito bom. É muito bom. E pronto, já estamos aqui a queimar tempo, sabemos que vai ser difícil entrar nisto, mas acho que é a altura, não é? Sim, vamos lá então. Da Natureza é o nome. Como eram todos, aliás, é que era fácil. Eles não deviam dar título não deviam dar títulos às obras, então era tudo corrida a eito, era tudo da natureza. E este é mais um, da natureza. Sim. E o que atrai os historiadores da filosofia, os filósofos para este livro, não só as ideias que estão lá em germe, não tanto as ideias muito desenvolvidas, mas as ideias em germe que depois foram trabalhadas por outros filósofos a seguir, nomeadamente pelo Platão, é que este terá sido o primeiro argumento da história da filosofia. Eu disse o primeiro argumento da história da filosofia, porque claro que os outros pré-socráticos e pessoas antes deles já argumentavam, quanto mais não sejam, já havia argumentos matemáticos, não é? Provas dedutivas, por aí fora. Mas o primeiro argumento complexo, ou quanto mais não seja extenso, terá sido este, não é? Em que procura-se provar dedutivamente alguma coisa, não no campo da matemática ou da aritmética, mas no campo da filosofia, não é? Portanto, será o primeiro argumento da história da filosofia. Onde se procura pensar passo a passo, ele vai dando vários passos até chegar a uma conclusão. Curiosamente, eu até há pouco tempo achava que ele tinha começado com as conclusões, aquelas 2 primeiras frases que ele diz, aliás, ao contrário, desculpa, pensei que ele tinha começado pelas premissas, ou seja, uma forma canónica a apresentar as premissas e depois as conclusões. Estou convencido agora que ele começa pela conclusão. As 2 premissas iniciais que nós vamos depois ver, parece-me, dá-me a ideia que são a conclusão, e ele apresenta o argumento depois mais lá para a frente. Mas depois dizes-me se concordas ou não comigo. Terá sido aqui também, com Parménides, o início não só da tradição filosófica,
se formos aos pré-socráticos, antes de Parménides, o Tales, o Anaximandro, o Anaximenes serão também considerados filósofos, mas não sei, de uma vertente mais naturalista, talvez os antecessores da ciência e não tanto da filosofia, não é? Mas o Parménides será quem iniciou a tradição racionalista da filosofia, não é? Para ele, a razão era o importante. Pela razão, nós podemos descobrir algo, ou podemos descobrir a verdade, esquecendo os sentidos, que até nos enganam e são ilusórios, e logo aqui já estamos a ver tudo aquilo que se abriu daqui para a frente, não é? Olha, estou a pensar no Matrix, por exemplo, não é? A ideia do filme Matrix. Não haveria o Matrix se não houvesse o Parménides, não é? Esta ideia de que vivemos iludidos, não é? Tudo aquilo que nos entra pelos olhos, pelos ouvidos, pelos sentidos adentro é uma ilusão. Nós conseguimos descobrir a realidade ou a verdade apenas pela razão. Só ela é que nos pode dar a verdade. Portanto, sem Parménides não havia Platão, sem Parménides não havia Spinoza, David Hume, Kant e uma série de filmes de Hollywood como Matrix, por exemplo. Não é? Sim, exatamente. Essa ideia, porque realmente, assim, eu confesso que já não tenho tão presente os pré-Parménides. Não é, já não tenho tão presente. Mas, eram aqueles monistas materialistas, não é? Um diz que é a água, outro diz que é o ar. É isso. O elemento primordial, sim. Enquanto eles tentavam, de alguma forma, assumiam que o ser era aquilo que era dado e tentavam explicar aquilo que é dado, não é? O Parménides faz uma coisa muito diferente, que é, ele tenta explicar, ele tenta dizer-nos que não é uma questão simplesmente de perceber de onde é que as coisas vêm e quais são os elementos fundamentais. É uma questão de saber o que é que realmente é o ser. Não é já outro salto, é outra coisa. É um salto para cima, para a metafísica, não é? Metafísica, exatamente. Para a ontologia, não é? Foi o primeiro. Não é para ver o que há, é tentar perceber o que é aquilo que há. O que é aquilo que há, exatamente. Isso agora que disseste, realmente, se calhar, é inaugurar a filosofia, no sentido em que a filosofia é aquele exercício de a realidade não é aquilo que nos é dado, pronto. E pronto, e para Parménides, tudo o que nós vamos ver, não é isso? Aquilo que nos é dado nos sentidos é ilusório, pronto. E a realidade real, vamos falar assim, é outra coisa. E realmente, isso, se calhar, os pré-Parménides não tinham dado esse salto. Vamos dizer, o pré-Socráticos, pré-Parménides, pronto. Sim, serão os da Jónia, não é? Daquela zona da Jónia da Grécia, serão os filósofos naturalistas, e eu dá-me a ideia que o Parménides terá iniciado a vertente metafísica ou ontológica da filosofia. Eu acho que o Nietzsche, agora passado, agora avançando assim uns séculos largos, eu acho que uma das revoltas do Nietzsche foi justamente, ele revolta-se contra o Platão, mas justamente esta ideia que inaugurou a filosofia de haver uma espécie de alerta para uma outra realidade que não é imediatamente dada. Mas isso são outras histórias. Olha, eu acho que vamos chegar lá. Se calhar íamos percorrendo o poema, não é? Vamos lá. Só então dizer como é que está estruturado o poema. Portanto, é um preâmbulo, que ele chama também um proémio. Depois há a parte central, que eu acho que é onde nos vamos, é de certeza onde nos vamos focar hoje, que ele chama-lhe a via da verdade. Portanto, é o argumento. E depois há a parte final, que há vários nomes, mas uns chamam-lhe a via dos mortais, outros é a via da aparência ou a via da opinião, que ele opõe à via da verdade, que é a parte final do argumento, e está ali um bocadinho, depois também se calhar vamos falar sobre isso, um bocadinho pendurado, não se percebe como é que aparece a via da opinião, quando antes ele falou da via da verdade, porque ele está a dizer que então a segunda que ele vai apresentar a seguir é falsa. Então são estes, não é? São estes três momentos, um preâmbulo, a via da verdade e a via da opinião. Se calhar falar um bocadinho só do preâmbulo, então, porque é extremamente cinematográfico, não é? Ele era poeta, aquilo na altura devia ser para dizer em público, não é? Portanto, havia assim uma série de técnicas de storytelling que eles deveriam dominar, como por exemplo o Homero também tem na Ilíada e na Odisseia, e tu estás a ler estas
meia dúzia, ou esta dúzia de linhas aqui do preâmbulo, e parece que estás a visualizar, estás a ver, portanto é muito, não só a ver, mas a ouvir, não é? Olha esta parte que eu tirei aqui. Portanto, ele é guiado das trevas à luz, ou das luzes às trevas, eu ainda não percebi, depende das traduções, ou ele passa ou das trevas à luz ou das luzes às trevas, mas pronto, para algum lado ele vai. Guiado por uma carruagem, conduzida pelas filhas do sol, em direção a uma deusa, e a deusa é que lhe vai dizer a verdade, vai-lhe dizer aquilo que depois ele vai ter que dizer aos mortais quando voltar lá do céu ou das estrelas onde é que ele está. E a frase que ele usa é para descrever essa carruagem a voar pelo céu, que é, e o eixo levado ao rubro, portanto, não é? Quase como na rotação máxima, não é? E o eixo das rodas levado ao rubro, nos cubos, que é onde eles encaixam nas rodas, não é? Soltavam um silvo de uma siringe. Uma siringe é aquelas flautas com os tubos de vários tamanhos, que fazem assim uma espécie de um barulho. Não é? Então, estás a imaginar a carruagem assim a voar pelo céu, enquanto as filhas do sol me levavam para a luz. Portanto, ele chega lá acima, chega onde está a deusa, e é lá que ele ouve ou recebe o poema que depois vai transmitir aos mortais, não é? Pois. Agora apetecia-me, ia fazer a pergunta mais infantil de todas, que é esse verso, ele diz que as rodas estão em alta rotação, é isso? Sim. Pois, é um bocado estranho imaginar porque é que as rodas estão em alta rotação estão a voar. Se isto é o mais estranho que tu vais ouvir do Parménides, pelo amor de Deus, quer dizer, o que vem okay, a seguir... As rodas estão a voar, mas ele não tem... Eles não estão a ter nenhum efeito. O que vem a seguir é bem pior, pá. Se achas que se alguém acha isto estranho, pá, desligue, saia da live, porque o que vem a seguir, meu Deus. Sim. Não, ok, mas tudo bem. Mas aqui há toda esta ideia, pronto, não é? De que ele vai receber a sabedoria a algum lado, sai das trevas para a luz, ou da luz para as trevas, não é? Inspirou se calhar a própria alegoria da caverna do Platão, que eles também saem das trevas, da sombra para a luz, portanto, há todo aqui um imaginário que na altura era. Agora, o que eu achei muito interessante é que alguns historiadores e alguns intérpretes falam desta necessidade dele ter usado uma deusa, não só como um recurso estilístico que se usava na altura, mas como para lhe dar alguma autoridade. Ou seja, ele vai usar um argumento. Repara, é a primeira vez que alguém na história da filosofia, na história do pensamento, usa um argumento assim, sim? Ou não seria muito comum. O mais certo seria servir-se da sua própria autoridade ou da autoridade de outros, ou assim. Agora, ele se calhar não estava ainda tão certo da validade de um argumento. Pelo menos da validade ou da capacidade de convencer alguém. Portanto, ele recorre a uma deusa, a uma autoridade divina, para lhe dizer aquilo que ele vai dizer. Ou seja, ele vai usar o primeiro argumento, que hoje em dia... Quem é que hoje em dia chega a um congresso de filosofia e diz, olha, meus amigos, isto aqui foi-me dito por uma deusa, não é? Portanto, já ninguém precisa disso, mas ele na altura precisou de enquadrar o seu argumento também num discurso de uma autoridade, neste caso uma deusa. Portanto, ou não estava totalmente convencido de que a força argumentativa era suficiente, não é? Ou queria convencer de forma mais fácil quem o ouvia, não é? Basicamente é isto, ele através de uma carroça... Pode ter uma função cénica, não é? Tipo, mais lúdica, tipo... ao bocado falaste do Matrix, não é? Ele podia ser o Matrix à altura. Então, tipo, sim. Imagina, é mais motivador tu ouvires um argumento sobre a existência versus a não existência, se te falarem de deusas. Pois, uma forma de fixar a plateia também, não é? Também. O silvo da carruagem a voar, as pessoas ficavam ali de olhos abertos à espera do que viesse. Exatamente, e depois vinha a ontologia Exatamente. da grossa. Da grossa. Foram enganadas. Exatamente. E depois deste preâmbulo, entramos então no argumento. Exato. Pronto, eu se calhar, Tiago, é a via da verdade. Via da verdade. A verdade é traduzida, a tradução é de aletheia, acho que se diz assim, aletheia, que é um desvelamento, um desvelar, um descobrir. Portanto, a deusa desvelou a verdade ao Parménides. E esse desvelamento veio na forma de um argumento, não na forma de dizer de 5 ou 6 frases ou proposições a dizer isto é assim, assim é assim. Não, isto é assim, e depois, se fores puxando aqui, não é? Vais ver onde isto chega. E pronto, e já vamos ver então onde é que chega. Queres começar por onde? Achas que leia o verso inicial da Via da Verdade? Sim, parece?
E comentamos. Sim. Ok, comentamos, pode ser, então eu tenho aqui. Vou dizer-te, e tu escuta e fixa o relato que ouviste. Logo aí a deusa já está, caramba, está brava ela. E tu escuta e fixa o relato que ouviste. Quais os únicos caminhos de investigação que há para pensar? Esta é a parte bonita. Que não é para não ser, isto é um bocado rebuscado. Basicamente, que não é para não ser, portanto, é caminho de confiança, pois acompanha a verdade. O outro que não é, portanto, os dois caminhos são estes. Um que é, o outro que não é. Esse, o que não é, te indico ser caminho de todo ignoto, pois não poderá conhecer o não ser, não é possível nem mostrá-lo. Okay, o que é que ele está aqui a dizer, basicamente? Que há duas coisas possíveis. Qualquer linha de investigação tem dois caminhos possíveis. Um que é, que existe, e o outro que não é. Okay, é isto. Começa assim. Então estás a ver, o homem veio do outro lado da Grécia, de Itália, até Atenas, tem uma plateia de filósofos à espera de o ouvir, ele levanta-se e diz, o que é, o que não é, não é. Não é, pronto. Muito obrigado. E agora Muito boa tarde. Vão por aí fora. Exato. Pois. Não é nada mais simples que isto, não é? Sim, não há nada mais simples que isto. É, o que é, o que não é, não é. Isto é não aquilo é, que eu te digo. Eu li isto inicialmente com umas premissas iniciais e eu dá-me a ideia que isto é o final do argumento, porque ele depois, mais à frente, argumenta em favor disto. Okay? Ou seja, narrativamente parece que ele está a tirar as coisas daqui. E num certo sentido até está, mas argumentativamente isto é a parte final. Ele conclui isto. O que é, o que não é, não é. Agora, podemos ir vendo então o que é que ele tira daqui, não é? Sim, ok. Então, o que é que ele diz? Deixa-me ir pela parte negativa, a ver se faz mais sentido, então, não é? O que não é, não é. Sim, não é possível ser. Sim? Portanto, vamos pensar a partir desta impossibilidade. A partir daqui é que ele desenvolve todo o seu argumento, não é? Que vai, já estou a levantar aqui um bocado o véu, aniquilar a possibilidade de alguma coisa nascer e aniquilar a possibilidade de alguma coisa desaparecer. Não é? Portanto, esta é a primeira pista. Como do não é um caminho ignoto, como ele disse, não podemos falar sobre o não ser. Sim. Não podemos daqui retirar que as coisas nasçam ou que pereçam. Sim. Não há nascimento e não há desaparecimento, eu não vou dizer morte, porque o nascimento, antes do nascimento tinha que haver o não é, o não ser. Não podemos falar de desaparecimento ou de algo a perecer ou a desaparecer, porque aí também teríamos que estar a falar do não ser. Como ele proíbe o caminho do não ser, é um caminho sobre o qual não podemos pensar, não é? O que é que ele conclui daqui? Nunca nada nasceu, nunca nada vai desaparecer. É isso. Porque podemos falar assim, se alguma coisa é, então é, nesse sentido que agora disseste, se algo é eternamente. Porque se alguma coisa é, então tem que ser. Pronto. Essa coisa que é não pode ter vindo do que não é. Porque o que não é, não é. Pronto. E é como tu disseste, ela não pode ter nascido. Porque nascer pressupõe que existiu, digamos, uma fase de não ser que deu origem à fase do ser. Mas a fase de não ser não pode ser, porque como ele diz, o que não é, não é, por isso essa fase de não ser não existiu, por isso para trás no tempo ela sempre existiu. No futuro, mais uma vez como tu disseste, tipo, também ela não pode desembocar no não ser, porque o não ser não é. Por isso tudo o que existe, se algo é o eternamente. Isso até nós podíamos aceitar sem achar que é demasiado estranho, não é? A ideia do infinito para trás e para a frente, de todo o eterno. Nós já estamos com os ouvidos cheios dessa teologia divina e cristã, para nós é normal, não é? Agora, ele vai mais além disso, não é? Ele não admite sequer que haja mudança, porque a mudança implicava passar de um estado que é para um estado que ainda não é. Agora, se ele não aceita ou não é, eu tenho 44 anos, não tenho 45, mas ele não admite o não ter 45. Não é? Portanto, eu não posso mudar, eu não posso nunca fazer 45 anos. E nunca posso ter tido 43 anos, porque senão seria uma coisa que não sou, e ele não admite isso. Não admite isso, exatamente. É isso, pronto.
Mas dizer que aquilo que é, se algo é, sempre foi e sempre será, além disso, se algo é, não sofre mudança, não é? É algo muito contraintuitivo, não é? Assim, de repente, ok, é muito lógico, parece muito simples mesmo, porque como há pouco disse, se nós fixarmos na nossa cabeça essa premissa de que o que não é, é imediato isto tudo, não é? O que não é, logo o passado não é, logo o passado não existe, o futuro não é, pronto, não existe sequer tempo aqui, porque, pronto, e não existe mudança porque aquilo que tu disseste. Isso já não sei, Tiago, espera aí, eu não sei se ele chega a dizer que não há tempo, porque eu posso imaginar que há tempo, não é? Mas o que há no tempo é sempre o mesmo, é imutável, não é? Portanto, eu não sei se ele tem que se comprometer com essa ideia de que não há tempo, sim, não é? Ok, pronto. Eu se calhar nem tinha pensado nisso. Não é? Exato, exatamente. O que eu digo é, se nós pensarmos o tempo em termos de mudança, Sim. pronto, em certo sentido não há, tipo, o ser não muda. O ser não muda, o ser é imóvel, plenamente imóvel. Porque é como tu disseste, tipo, se mudasse, então havia mudança de características. Características que não existiam passavam a existir. E características que existiam passavam a não existir. Mas isso é impossível para o Parménides. Não é possível, sei lá. Tu neste momento tens não sei quantas células não é? No corpo. Como é que pode haver mudança? Tu tinhas umas X células, passaste a ter Y, e agora tens Y e vais passar a ter Z. Mas ele diz que isso não é possível, porque, pronto, lá está, por essa lógica do as Y, lá está, as células que tu não tinhas, não, pronto, Não podem começar a ser. Não podem começar a ser. Porque só implicava que não tinham sido, implicava que existe o não ser e ele não aceita a Ele não existência do aceita não ser. isso, exatamente. Pronto. E as células que tu supostamente terás também não as poderás ter porque elas não são, e porque as tuas tens agora não podem ir para nada, não podem passar a ser nada. Eu acho que quem está a achar estranho isto, e nós estamos, não é? A achar estranho isto, não há mudança, não há algo novo, não há coisas que morram e que desapareçam, que nasçam e que desapareçam, nós todos vimos isso à nossa volta, não é? Sim. Agora, se pensarmos duas coisas, primeiro que ele dá mais primazia e importância àquilo que lhe chega pela razão do que àquilo que lhe chega pelos sentidos, que é o princípio racionalista, não é? Os sentidos enganam-nos, o senso comum engana-nos, as nossas experiências enganam-nos, nós para conhecer devemos confiar na razão. E ele partiu de uma premissa muito simples, eu vou assumir então aqui que é uma premissa, que é, o que é, o que não é, qualquer pessoa aceita isto, em princípio. O que é, o que não é. Exatamente. Não é? O que aliás, devem ser as premissas mais evidentes. Mais evidentes, sim, qualquer pessoa dizia que sim. Exatamente. Agora vejam as conclusões que ele já tirou daqui, e nós já tiramos algumas, que é, então, tudo sempre foi, nada pode deixar de ser, sim? Nada vai ser diferente do que aquilo que é, tudo o que já é, tudo o que é perfeito, porque não pode ser diferente do que aquilo que é, para ser imperfeito teria que poder ser de outra forma e não pode, porque o poder ser de outra forma implica o não ser, não é? Eu podia ser loiro, eu podia ser mais alto, então isso é um não ser, e eu não posso pensar sobre o ser. Se só há ser, eu só posso pensar sobre o ser, não posso pensar sobre o não ser. E repara, nós aceitamos isto, não é? É possível pensar sobre o não ser? Não é? Pois, isso é, digamos, é outra. Ok. É possível pensar sobre uma coisa que não é, mas essa coisa que não é, é um ser, é um unicórnio, por exemplo, não é? Pois. É algo, é algo que não é, mas não, acho que não é isso que ele está a dizer. Ok, mas antes de irmos aí, vamos então elencar as características do ser, assim, sistematizar as características do ser, que se derivam da simples premissa do que é, o que não é. Ok, mas estamos a dar um passo à frente, não é? Ele fala isso mais no fragmento 8, que é um bocado mais à frente, mas podemos ir, sim. Já sabemos 3 delas, não é? É o não nasce,
O não nasce, E não ele não, morre. ele não diz que não morre, mas eu acho que nós chegamos lá por lógica, não é? Sim, 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 sim. Ele, não, ele diz algo como ingénito, não é? Não nasce, Sim, mas não diz o que não parece. Diz algo do género, não pode acontecer algo no futuro. Portanto, é algo sim, sim, sim. nesse sentido. Mas por lógica, não é? Pela mesma lógica, o que nasce não pode vir do não ser, também não podemos aceitar o que vem a seguir ao ser, que é o que parece, o que desaparece, que é a morte, não é? Exatamente, é Esse é o isso. primeiro. É o primeiro, é não nasce, não morre, depois não muda, não muda. Sim, que é contínuo, não Não. é? E, depois, e lá está, depois é só o quarto, é o contínuo. Uhum, Não é divisível, não é divisível. E ok. porquê é que não é divisível? Mais uma vez esta premissa. Se fosse divisível, havia, se quiseres, uma parte, ele teria partes, haveria uma parte A e uma parte B. Uhum. E a separá-las, teria que haver uma parte Uma parte no C, meio, não é? parte no meio. Mas há aqui duas hipóteses. Hum. Ou a parte no meio é C, por isso está em continuidade com A e B. Ou a parte do meio não é ser, mas como ele disse, porque não é, não é, por isso não pode ser. Por isso essa parte B ou é e é contínuo, ou não é, e é contínuo na mesma, porque a parte A e B estão ligadas. Ou seja, eu tenho uma laranja à minha frente, Sim, eu parto a laranja a meio e vejo nitidamente que a laranja agora tem dois pedaços. pois, Os sentidos mostram-me isso, mas a razão mostra-me que isso continua a ser o mesmo ser. Então eu devo exatamente. confiar na razão. Pá, sim, acho que sim. Acho que deves começar que não partiste exatamente, que a laranja continua intacta. Exato. Ele usa um termo muito interessante, que é Ah, tudo está cheio de ser, tudo sim, está cheio do que é. sim, Não é? sim, Para onde quer que olhes, é ser. Não é? sim. Repara, isto começa a parecer um bocadinho menos estranho. Não é? Começa a parecer um bocadinho menos estranho. Ah, eu não sei se a ciência não diz algo muito diferente disto, não é? Pois, Ah, exatamente. Se calhar não. tudo é energia, não é? Exatamente, é Ah, isso. a conservação de energia, Exato, exato. num certo sentido, tudo é ser. Agora, ele se calhar não tinha era a finura lexical para usar alguns termos que nos permitem falar sobre diversas camadas do ser. Exatamente. Mas o ser do Parménides é o ser dado pela razão, não é? Pronto. E quando nós vemos o ser, por exemplo, da física, se calhar a ciência que mais nos ajuda a perceber os fenómenos da realidade, não é? A física, o propósito da física é essa unificação. É tu olhares para uma caneta, um físico não olha para canetas, nem olha para copos, nem olha para carros, nem olha Exatamente. um físico não olha para nada disso. Um físico olha para leis gerais que governam tudo isso de igual modo. Não é? Por isso, realmente, o ser do Parménides é uma espécie de antecipação ou de conceptualização ainda muito, pronto, muito basilar, vamos falar assim, dessa maneira de ver a realidade de uma forma una, pronto, que é muito contraintuitiva, é muito contraintuitiva, porque realmente, nós habituámos a ver o mundo assim, estilhaçado, não é? O mundo é fragmentado, e começa e acaba, não é? É muito estranho ouvir agora um tipo dizer, agora, tipo, há 500 anos, Sim, 600, sim, sim, sim. não é? De dizer, não, calma, o ser não nasce, não morre, não muda, não é divisível, é uniforme. Mas repara, esta é uma Sim, forma de pensar lúdica até e muito sim, filosófica. É-nos familiar esta ideia de levar uma ideia às suas últimas consequências, seguir o argumento, não é? Vamos ver até onde é que isto vai dar. exato, sim, sim, Para nós que lidamos com isto cotidianamente é comum, portanto. Agora, imagina o que é há 2500 anos atrás alguém pôr-se com esta brincadeira, com estas ideias, não exato. é? Ora, eu tenho estas duas premissas, vocês aceitam? Sim, eu aceito. O que é, o que não é, não é. Ora, siga, sim, sentem-se bem. Sentem-se aí nas vossas almofadinhas e esperem só mais um bocadinho e vamos ver até onde é que isto vai dar. E pum! E de repente já não Pois, há nada, já não há não há eu, já não nada, há tu, as duas exato, laranjas, os dois gobos da laranja que tens à tua frente, afinal é só uma coisa.
E tudo isto sem aparentemente termos percebido onde é que falhou a lógica do argumento, não é? Sim, sim, sim. É isso, é isso. Depois existe aquela outra, não sei se queres ler a parte onde ele diz, eu relaciono o ser e o pensar e o dizer. Pois é, logo assim. Nós agora demos um salto à frente e fomos ver a consequência última deste argumento, não é? Então, como é que é o ser? Se isto é assim, se o Exatamente, que como é, é é, o que não é, não é, nós demos um Sim. salto e fomos ter as características desse ser, não é? Portanto, faltou-nos um que é a perfeição, que é a perfeição. O ser é perfeito. Pois, Tem que ser, porque não lhe falta nada, não pois, é? não falta nada, sim. Se fosse imperfeito é porque lhe faltava alguma coisa, Falta não alguma é? coisa, exatamente. Pois, mas há o tal fragmento 3, só para clarificar quem não conhece, o poema do Parménides não nos chegou assim num livrinho encadernado, assinado Parménides, editado em 500 ou 400 antes de Cristo. Portanto, isto chegou-nos por fragmentos, não é? São fragmentos que nos foram chegando de citações em algumas obras, por exemplo, do Platão, do Aristóteles, que foram referindo-se a Parménides, e foi assim que hoje em dia juntou-se os pedaços como um puzzle, organizou-se da forma que se achava que fazia mais sentido, Pois, e nós temos fragmentos pois é. desse poema. Não é? Eu acho que o poema original é bastante maior. Acho que sim. Acho que é Sim, bastante sim, maior. sim, 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 Mas, sim, quem o estudou diz que seria. sim, sim. Mas pelo menos a parte argumentativa da via da verdade, que foi até a mais estudada pelos filósofos, acho que está bastante completa. Exato. O que estavas a referir agora é o fragmento 3, onde ele identifica o pensar com o ser. Pois, esse é que é um Claro que é problema. exatamente, e é Pois, riquíssimo em interpretações, porque pois, logo a primeira pessoa que traduziu, primeiro da oralidade para a escrita, o que ele disse, e depois da escrita para de um grego arcaico para um grego mais contemporâneo, e depois ou para um latim, ou depois para inglês ou para português. Portanto, nós já temos aqui camadas e camadas de traduções que nós não sabemos qual é a original. Portanto, isto é o exato. interesse até de estudar as fontes secundárias, é exatamente isso, ver as várias interpretações que há deste fragmento ou destes fragmentos. E o fragmento 3 o que diz é algo muito simples, que é o mesmo é pensar e ser. O mesmo Pois, é pensar e ser. pois, pois. Como é que interpretas isto? Epá, é complicado. Ah, vamos Isto lá parece ver. um idealismo à primeira vista, não é? É Pois, quase como pois. idealismo hegeliano. Ser e pensar são a mesma coisa. O Não é mesmo é uma coisa pensar e assim. ser. Pois. À partida, é um pouco difícil nós aceitarmos, assim, como se apresenta isso, Uhum. é difícil aceitarmos, uh, porque realmente, vamos ver, ok, eu vou dizer de outra maneira, uma interpretação pode ser algo do género, tudo que pode ser pensado existe, ok? Uhum. Não é? Tudo que pode ser pensado existe. Tudo pode ser pensado e dito. Eu acho que a dada altura também fala do dizer, ou nomear, ou não é, ele usa outra palavra que é também não é referir, é chamar. Tudo que pode ser chamado, não é? Há traduções diferentes, mas pronto. Nós quando pensamos em algo, não é? A pergunta que podemos fazer é: se pensas em algo, então diz-me, então, ou melhor, se pensas em algo, pronto, ok? E depois o argumento segue deste género. Esse algo é ou esse algo não é? Pronto. Se esse algo, e depois pegando outra vez nas premissas iniciais, o que é, o que não é, não é. Se esse algo é, então é. Ok? Se esse algo não é, então não é. Então não estás a pensar em nada. Pronto. Por isso, mas tu começaste por dizer que estavas a pensar em algo. Pronto. Então, se pensas em algo, e se, única, e se não é possível esse algo não ser, então tu pensas em algo que é. Pronto. Logo, se pensas, tudo aquilo que tu pensas é. Mesmo que estejas a pensar num objeto inexistente, Pois, um unicórnio ou uma pois, montanha dourada de 20 mil metros de altura, não é? sim.
é algo inexistente, mas ao pensar é um objeto de pensamento. Logo, é alguma coisa. Opa, pois, isso é uma interpretação. É uma das interpretações, mas é parece-me que é aquela pois, que faz algum sentido disto, não é? lá está, mas é uma interpretação que não é. Que pela literatura que eu estive a ler, é uma interpretação não consensual. Pois, Há comentadores que aceitam essa interpretação, há outros que dizem que não, que o Parménides não nos está a dizer que pensas no unicórnio, o unicórnio existe. Não é, ou de alguma forma. Porque assim, porque eu vejo outra forma de fugir disto, Tiago, que é, ok, eu penso no unicórnio, o unicórnio não existe, mas então aquilo que eu faço não é pensar. É um refletir, por exemplo. Tem que ter outra palavra, percebes? Não é um pensar, porque eu só posso pensar sobre algo que existe. Pronto. Exato. Lá está, porque ele, na tradução portuguesa que estás a ler, há aí uma parte em que ele usa o verbo conhecer. Ora, deixa eu ver, eu te encontro isso. Espera aí. Que é muito diferente quando tu dizes, quando tu passas o pensar para conhecer. Deixa eu cá ver. Eu estou a ver o teu livro mesmo. Está aqui, está aqui. Não está nada, perdi. Perdi outra vez. Pronto, o fragmento que eu te li era o 3. Depois o mesmo Sim, é pensar e ser. Se avançares um bocadinho para o 6, o que tem lá é necessário que o ser, o sim. dizer e o pensar sejam, pois podem ser, enquanto o nada não é. Ok. Mas depois ele diz, a dada altura, porque nada poderás conhecer que não seja assim uma coisa. Aqui a imagem que me ajudou foi aquela do ver. Não é? Ver, Se o pensar for como um ver, eu não consigo ver algo que não é. Não é? Eu não consigo ver algo que não seja. Está aqui, já encontrei. É antes disso que tu acabaste de ler, no 5, no fragmento B2.5. Sim. Ele diz assim: Este indico ser caminho em tudo ignoto, pois não poderás conhecer o não ser. Sim, está aqui também. Não é Pois não possível nem poderás conhecer o não mostrá-lo. sei. Não poderás conhecer, pronto. Aqui, e depois também nem mostrá-lo. Repara, se ele realmente quiser dizer está aqui as palavras conhecer e mostrar, que podem realmente, aí faz sentido, porque o conhecer não é o pensar, o conhecer implica realmente que o meu pensamento corresponda à realidade. Eu não posso conhecer um unicórnio, pronto, porque ele não existe. Pronto, e também não posso mostrar um unicórnio. Tiago, tens a outra versão, que é, então, se eu consigo pensar um unicórnio é porque ele faz parte do ser. Não é? Pois, isso é outra versão ainda mais... Então temos duas aqui. Ou eu não consigo pensar o não ser, então aquilo que eu estou a pensar quando penso um unicórnio não é pensar, é outra coisa qualquer, certo? Ou então não é? Ou eu, ao pensar um unicórnio, estou a dar-lhe ser, estou a colocá-lo na esfera do ser. Sim. Pois, mas lá está, mas que ser, porque esse ser não pode ser o existir. Não é o ser existir, é o ser do ser. O unicórnio existe enquanto objeto do meu pensamento. Pois. Não há nada que não exista sendo objeto do meu pensamento, porque é objeto do meu pensamento. Eu penso sobre isso, mesmo que seja uma coisa não existente, mas existe no sentido do ser. Pois, outra hipótese podia ser uma hipótese ainda mais rebuscada, mas ainda há aqui várias hipóteses. Ainda há aqui outras, além daquela que eu estou a dizer, esta é um filósofo, o David Lewis, não é David Lewis, como é que ele se chama? É Lewis, mas tem duas iniciais antes. Pronto, que ele diz que... C.S. Lewis? C.S. Lewis, exatamente, C.S. Lewis. E ele tem uma ideia de que da infinidade de mundos possíveis, tudo o que é possível existe. Não é? Sim. É uma teoria super rebuscada, pronto, que teoricamente faz aqui não seria tanto, não é? Aqui seria tudo o que eu penso existe, nem é o que é pensável. Tudo o que eu penso existe, enquanto objeto de pensamento. Mas lá está, mas imagina, por maioria de razão, não é? Se tudo o que é pensável existe, por maioria de razão, tudo o que eu penso está dentro do pensável. Sim. Existe, estás a ver? Pronto. E aí, seguindo esse raciocínio do Lewis,
existe um mundo em que o unicórnio existe realmente. Ok. Pronto, existe mesmo, não é só o objeto de pensamento, existe. Pronto. Isso é uma interpretação, mas outra, aquela, na entrada da Stanford aparecem lá várias interpretações e uma delas, as duas principais, que me parecem as duas principais, é esta. Que o ser de Parménides é o ser das essências das coisas. Pronto. Imagina, a essência da água é H2O, por exemplo. Ou a água só é água se for H2O. Não é possível não ser H2O, porque senão não seria água. Pronto. E nesse sentido, tu não podes pensar um dado objeto, ou melhor, tu não podes pensar, a não ser a não ser respeitando a essência desse objeto. Pronto. Por isso, mas é marado, porque ele diz-nos, não é não é concebível, tu não consegues pensar em água sem ser H2O. Ok. Pronto, não consegues pensar. Pronto. Isso é uma interpretação. Ok, Pronto, eu consigo pensar a água não sendo H2O. Imagina, eu vejo água misturada com lama, misturada com sumo de laranja. Agora, eu para pensar a água tenho que pensar em algo que não seja mutável, que seja aquilo. E o H2O dá-me essa pois, estabilidade, não é? sim, Portanto, eu sim, acho que é sim. nesse sentido que ele está aí. É Eu, nesse quando sentido. penso, no Sim, sentido de conhecer algo, sim. só posso conhecer uma coisa que seja verdade. E que seja Pois, uma verdade necessária, que não possa exato, ser exato, mutável. Os sentidos dão-me, exato. se calhar, factos, coisas Sim, 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 mutáveis sim. que eu até poderei, num certo sentido, chamar verdade. Mas não é a verdade. A verdade eu só posso conhecer sendo uma coisa que não muda, não é? Que está além da aparência, não é? Que eu consigo captar pela razão. Sim, sim. Isso vai ao encontro da segunda, que lá está, a interpretação do próprio tipo que escreveu o artigo, que por acaso o Anthony Kenny não acompanha, mas é do género, aquilo que tu disseste é o ser do Parménides é o ser necessário. É o ser necessário. Ele diz que o Parménides antecipou em milénios, não é? Aquilo que nós hoje chamamos a lógica modal, ou não sei se é metafísica modal, não sei, pronto. Que é os modos de ser, que é ao ser necessário, ao ser impossível e ao ser contingente, pronto. E quando o Parménides diz aquilo que é, ele está-se a referir ao aquilo que é aquilo que é necessariamente. Pronto. E ele diz que quando algo é necessariamente, só é concebível como aquilo que é. Não é concebível de outra maneira. Pronto, e depois aquilo que não é, não é. Eu não posso pensar aquilo que não é, eu não posso pensar aquilo que necessariamente não é. Isto é, aquilo que é impossível. Por exemplo, dá-nos o exemplo de um triângulo retângulo. Eu não posso pensar o triângulo retângulo. Não é concebível. Não é concebível pensar o triângulo retângulo. Não é concebível. Por isso, mas lá está. Aquilo que é concebível, aquilo que é concebível, lá está. Não, ou melhor, é ao contrário. Aquilo que é necessariamente só é concebível daquela maneira específica. Não é concebível de outra maneira. Pronto, isso é uma interpretação. Pronto. E ele depois diz, esse autor diz que aquilo que nós vemos no mundo são as coisas contingentes. Pronto. E isso é a via menos fiável do intelecto, que é a apreensão das coisas que são, mas podiam não ser. E as coisas que não são, mas podiam ser. Pronto, isso está no campo do contingente. Não pronto, lá está. É uma Eu modalidade acho que aí, ó, diferente. Tiago, clarificaste aquela questão que nós outro dia falamos das três vias que ele apresenta. Ele Sim, não apresenta só as duas, que é a via do ser e a via do não ser, que não é uma via, porque não é um caminho, não podes pensar. pois. O triângulo, que é um quadrado, não é sequer pensável,
nem é sequer dizível. Portanto, pode ser um exemplo melhor que nós conseguimos do que será a via do não ser, não é? A via do ser é a via da verdade. E há a outra via, que é que ele apresenta depois no fim, com a via da opinião, que é a via talvez do verosímil, ou do plausível, ou do provável, não é? Que ele diz que nos devemos afastar dela, mas paradoxalmente acaba por depois falar dela. Pois fala, sim. Não é? Pois fala, sim, sim. Ora vê o fragmento 6 a ver se nos elucida aqui um bocadinho. Deixa eu ver. É necessário que o ser, o dizer e o pensar sejam. Pois. É necessário que o ser, o dizer e o pensar sejam, pois podem ser, enquanto o nada não é. Ok? Nisto indico que reflitas. E depois eu vejo esta parte assim que eu acho tem imensa piada. Desta via de investigação te afasto, e logo também daquela que os mortais, que nós, que nada sabem, vagueiam com duas cabeças. Portanto, ele está aqui a caricaturar as pessoas comuns, não é? Com duas cabeças, é quase que já uma olhar para a frente e olhar para trás, e outra olhar para trás. Pois a incapacidade lhes guia ao peito e a mente errante, e são levados surdos, ao mesmo tempo que cegos, aturdidos, a multidão indecisa que acredita que o ser e o não ser são o mesmo. Este é o terceiro caminho. Aquelas pessoas que seguem o ser e o não ser indiferenciadamente. E repara que ele diz que são surdos e cegos, mas são exatamente aquelas pessoas que estão a usar os sentidos. As pessoas que acreditam nos sentidos, que acreditam na visão e que acreditam na audição e tudo o resto, que somos nós, as pessoas normais, os comuns mortais, não é? Nós que vemos e que ouvimos somos os cegos. Exato. Quem vê, na verdade, quem não é surdo nem cego, é aquele que não confia na visão, nem na audição, nem nos sentidos. É aquele que segue a razão. Pois. É exato, é isso. Opa, mas é muito complicado isto. Porque lá está, nessa terceira via. Ao mesmo tempo não é, repara, ao mesmo tempo não parece que seja, porque ele quando diz algo como só podemos pensar o ser, está a dizer que só o ser é conteúdo possível para pensar. Né? Só o ser é que me dá um objeto de pensamento. Usa outra vez a analogia com a visão. Só uma coisa visível é que pode ser vista. Eu acho que ele está a dizer isto, ele não está a identificar o ser com o pensar. Está a dizer, só pode existir, aliás, só posso ver aquilo que é visível. Só posso pensar aquilo que é existível. Não é? Agora, que ele não está a dizer que só existe o material, que só existem as coisas que se podem tocar. Não é? Tudo o que é pensável existe. Tudo o que é pensável é. E esse é o ser, é a totalidade do ser. Agora, ele quando diz que o ser não tem intervalos, e nós olhamos para uma laranja e cortamos lá a meio e criamos ali um intervalo, ok, eu acho que ele não está a dizer que estamos totalmente errados aí. Ele está a dizer há uma verdade mais fundamental que essa, que é, isso faz parte de um substrato anterior, que é o ser. Sim. As coisas, os entes, não é? As coisas que nós tocamos, fazem parte de outra coisa anterior a ele, ou para além dele, que é o ser, tudo é ser. Não me parece assim tão estranho quanto isso. Sim, mas a ligação entre o pensamento e o ser, mesmo naquela interpretação de que nós estamos a falar do ser necessário, não é, acho eu, não é tão fácil de entender, porque ele diz algo do género: se eu penso, então existe, ou então é. Se eu penso, então é, não é? Não, é necessário que o ser, o dizer e o pensar sejam. Não é se, não existe porque eu penso. Não, mas eu estou a dizer ao para contrário. eu pensar sobre alguma coisa, ela tem que existir. Pronto, lá está, mas isso é problemático, não é? Tipo, eu não estou a dizer, quando eu digo se eu penso, então existe, não é do género causal, não é existe porque eu penso, não é isso, é mesmo uma condição, se eu penso, se eu sou capaz de pensar algo, então é porque esse algo existe. Não estou a dizer que, mas se não usas o existe, eu não estou a dizer que esse algo existe. Mas não uso o existe, que é um termo já muito carregado, usa o é. Se eu penso, é. Pois, mas ainda assim, pá, lá está. É estranho, porque muito daquilo, lá está, quando falas em ver, fica realmente claro, se eu vejo, então aquela coisa está à minha frente.
É visível. É visível. E está, se eu vejo o meu computador, isso implica que o meu computador está onde eu estou a ver, senão estou a alucinar. Senão estou a sonhar com o meu computador, estou a ter uma alucinação. Eu só vejo o meu computador se for verdade que o meu computador está à minha frente. Não há outra maneira. Eu não posso ver o meu computador se ele não estiver lá. Isso não é ver, é alucinar. Pronto. Da mesma maneira, ele diz-nos, ok, se eu penso, então, se eu penso algo, então esse algo é. Não é? Lá está, uma intuição é, se eu penso algo que é necessariamente, então esse algo é necessariamente. É difícil perceber isto. Enquanto condição do pensar. Enquanto condição do pensar. Não, é que se não pensarmos assim, o poema entra até numa autocontradição. Repara, ele fala do próprio não ser. Ele fala do não ser, ele fala da segunda via, que é a via do não ser. Como é que ele pode falar do não ser quando ele, ao dizer isto, está a dizer que não pode falar do não ser? Ele está a falar do não ser. Ele está a falar. Pronto. Ele está a falar. Ele está a falar para mim e para ti. E a deusa falou para ele. Sim. Não é? E o poema foi lido a várias pessoas. Portanto, quer dizer, há uma contradição performativa aqui. Ele está a dizer sim. Tudo é uno, tudo é ser, não há divisão no ser, mas ele está a falar para mim e está a receber a mensagem de uma deusa. E existe um poema que não é ele. Portanto, num certo sentido, isto é absurdo. Temos que ser caridosos, acho eu, com o Parménides e perceber que ele está a falar num nível atrás disto, que é o nível do ser, que une tudo isto, não é? Pois, lá está, é o nível de um ser que nós temos que saber qual é, não é? Por exemplo, uma interpretação é, em vez de estar a falar do ser de laranja, cortas ao meio, não é, tu não estás a cortar a laranja ao meio, ou melhor, estás a cortar uma dimensão da laranja ao meio. Mas a dimensão do ser da laranja, que é uma dimensão mais essencial, tu não estás a cortar ao meio. Pronto, que é, por exemplo, as leis físicas e químicas que permitem a laranja ser a laranja. E ele nem falava disso, isso já somos nós a tentar perceber Sim, claro. o que ele quis dizer, não é? Exatamente, pronto. Mas temos que dar algum sentido a isto, não é? Tipo, quando ele diz que não, quando tu partes a laranja ao meio, ele insiste que o ser não se divide, não é? E ele não pode estar a falar, ele tem que estar a falar de outra coisa que não aquilo que nós pensamos que é, não é? Pronto, por isso quando ele diz que o ser é, melhor que o ser e o pensar estão juntos, estão ligados, não é? Ele realmente está a falar de num outro tipo de pensamento, num outro tipo de ser, porque eu estou perfeitamente a pensar a laranja a ser cortada ao meio, e isso é um pensamento sobre o ser que está errado, pronto. Não é? Pronto, não sei se está errado. Eu acho que categorialmente seria algo do género dizer que sei lá, um elefante é um roedor. Não, ele não é roedor, o que é que faz? É herbívoro. Ok, um elefante é herbívoro. Ok? Categorialmente ele é mais do que isso. Ele é mamífero, e ele é animal, e ele é ser vivo, e ele é coisa, e ele é ser. Não é? Portanto, estar a dizer que ele é herbívoro não é errado. É só um passo aquém daquilo que ele realmente é, que é um ser. Portanto, eu acho que é nesse sentido que temos de ver que ele diz que tudo é ser. Não é? Agora, quando nós falamos para nos entendermos uns com os outros, usamos palavras porque repara, só podemos dizer ser, não podemos dizer mais nada, ser, quase aquele om, não podemos dizer mais nada, porque a partir do momento em que nomeamos alguma coisa e distinguimos esta coisa de outra coisa, o elefante A do elefante B, não é? O herbívoro, o carnívoro, o mamífero, já estamos a dividir o ser, a compartimentar o ser. Exato. Agora, eu não acho que ele não diria que isso é falso, eu acho que ele diria que isso é ilusório, é o caminho dos sentidos, que os sentidos nos dão, porque o caminho da razão só nos leva ao ser. Agora repara, ele ao dizer isto, ele abriu toda uma possibilidade, não é?
E nós pensamos, uau, o que é que temos aqui? Todo o ser. Mas não, na verdade não temos nada, não podemos dizer mais nada. Que filosofia é que ele nos dá a seguir a isto, não é? Sei lá, tu vês Kant e ele diz, ok, há uma distinção entre númeno e fenómeno, mas há toda uma possibilidade de filosofia a seguir aqui, a investigação do fenómeno, não é? O Platão, a teoria das ideias, sim? Há a ilusão e há a aparência, mas há toda uma filosofia que pode ser feita a partir daqui. Qual é o plano filosófico que o Parménides nos sugere a seguir a isto? Há o ser. E não podemos falar de verdade acerca de mais nada a não ser isto que eu acabei de dizer. Há o ser é. O que é que eu posso dizer? Qualquer coisa que eu diga acerca do ser depois disto, estou a compartimentar o ser, estou a dividir o ser. E aí já não estou a falar no plano da verdade, estou a falar no outro plano, o plano da opinião. Ele condena-nos ao silêncio. Se não fosse Platão a seguir a... Sim. E depois, se Não, calhar, mas vamos é ler o verdade. Sofista e vamos perceber isso, não é? Ele obriga-nos a calar e a olhar para o ser, em contemplação. Pois, porque realmente aquilo que tu agora disseste é verdade, porque há pouco elencámos uma série de características do ser, esquecemos de uma, que é fundamental, que é o uno. O ser é uno. Mas quer dizer... Sim, falamos do contínuo e no uno. No divisível já está implícito que é uno, que é contínuo. Pronto. Sim, quando nós dizemos que tudo está cheio de tudo está cheio de ser, é o uno, exatamente. Exato, mas a perspectiva, lá está, mas mesmo assim os comentários dividem-se, que é o ser uno significa o quê? Quando a gente diz que o ser é uno, significa que uma interpretação é só existe uma coisa. Só existe uma coisa. Não existe mais nada para além de uma só coisa. Pronto. É o monismo sim. Mas é um monismo, e este é um monismo radical. Pronto, porque depois há interpretações, lá está, e que vão ao encontro daquilo que tu disseste. A interpretação do tipo da Stanford, eu estou a dizer o tipo, eu queria saber o nome dele, para lhe prestar alguma mínimo crédito, que senão, meu Deus, deixa eu ver. Pronto, mas lá está, mas deixa-me só encontrar aqui como é que ele se chama. Aí. Chat. É o John Palmer. Ok. Pronto, o John Palmer deve ser um estudioso, dos principais estudiosos, creio, do Parménides, e ele diz-nos que ele acredita que o Parménides é um monista generoso, que o monista generoso é um monista no sentido de o ser necessário é uno. Só há um ser necessário, só há um. Mas o ser contingente é múltiplo. Isto é, lá está, mais uma vez aquela e o ser impossível é nulo. Pronto. O ser necessário é uno, só existe uma coisa necessária. Por exemplo, há bocado quando te falei da água H2O, assim, eu estava de alguma forma um exemplo enganador, porque de alguma forma dá a entender que é necessário que a água seja H2O. Vamos ver, é necessário que a água seja H2O. Mas não representa o ser, porque... Mas não é necessário que a água exista. Não é, Tiago, e não é só isso, o H2O não representa o ser, é uma camada do ser, ou é um ramo do ser, ou é um patamar abaixo do ser, porque tens o H, tens o hidrogênio, e tens o oxigênio. Portanto, logo aí já estás a separar o ser que não pode. Estou a separar, exatamente, pronto. Por isso, mas nem há a necessidade, lá está, o John Palmer diz, é que o Lewis que estavas a falar é o David Lewis, não é o C.S. Lewis. Ok. É um dos mundos possíveis. Agora é que me lembro. Então, olha, foi logo que eu disse ao início. O David Lewis, e depois é que duvidei. É isso, David Lewis, exatamente. O David Lewis é dos mundos possíveis, pronto. Sim. Mas, lá está, uma limitação é que o ser que é uno, o ser só há um ser. Só há um ser necessário. Pronto. Agora, há seres contingentes. Agora, mas tentar conciliar estas duas camadas de ser
como é que o ser necessário... Eu acho que o Parménides não ia aceitar, ia-te puxar as orelhas. Os seres contingentes não são ser. Porque aí já estás a introduzir pluralidade no ser. Eu acho que ele ficaria por aqui. Ao ser, a única coisa que podemos falar com verdade é o ser. A única coisa que eu sei dizer com verdade é que o que é. Eu não posso dizer muito mais do que isto. Eu acho que o que ele está a dizer é que tudo para além disto é viável, tanto que ele escreveu a segunda parte do poema, que é uma cosmologia, que é quase como a ciência. Ele está-nos a dar autorização para fazer ciência, está-nos a dar autorização para falar de forma menos do que necessária, ou menos do que de forma dedutiva. Ele aceita, falem disso então. E eu acho que ele acreditava na sua cosmologia, e ele acreditava que a sua cosmologia ou a sua ciência era melhor e mais perfeita que as outras, dos pré-parmenidianos, Tales, Anaximandro, Anaximenes, por aí fora. Mas avisa-nos, alto lá, vocês podem falar disto, mas isto não é a verdade. Tiago, isto é o que a ciência nos diz hoje em dia. A ciência não diz que chega à verdade, certo? Fala-nos de hipóteses. Não é? Sim. Hipóteses confirmadas ou não refutadas, não nos diz chegamos à verdade. O Pois. Parménides é um pós-moderno que viveu há 2500 anos atrás, não é um pós-moderno, é um cientista moderno. Pós-moderno é diferente. Pois, pá, sim, mas olha que está em aberta a discussão, porque isso é a visão, se quiser, é logo das primeiras interpretações, é realmente essa, só existe um ser, o resto são aparências ilusórias. Pronto, isso e aquilo que a cosmogonia que o Parménides nos dá é de alguma forma aquilo que de melhor se pode fazer em relação às aparências. Pronto, o melhor, pronto, naquele instante. Pronto, isso é uma visão realmente. O ser é um só, o ser só é um, não há mais nada para além dessa coisa que é o ser, e o resto são aparências. Pronto. Mas, pá, lá está, mas os outros. Lá está, mas por exemplo, este autor não rejeita um bocado essa ideia nesta base. Ele diz que ele não aceita que a cosmogonia, que o Parménides nos tenha oferecido uma cosmogonia para ser lida como como simples exercício de dar coerência às ilusões. Ele diz que isso é desvalorizar essa segunda parte da... Não será um bocado como o David Hume, que dizia que deveríamos seguir uma... Ele punha tudo em causa, nós vimos outro dia no nosso podcast sobre o David Hume, não é? Sim. Não podemos ter a certeza de que a bola de bilhar que bate numa que vai fazer a outra mexer, não posso ter a certeza que o elétrico que vem na minha direção me vai atropelar, mas eu saio da frente do elétrico. Pois. Não será um bocado isso também? Ou então o Descartes que dizia para usarmos uma moral provisória, não é? Enquanto a outra estava suspensa, não é? Ou as crenças provisórias enquanto as crenças metafísicas estavam suspensas. Não será um pouco isso? A cosmologia que ele nos apresenta é o melhor que temos e nós temos que nos orientar na vida. Porque repara, ele escreveu o poema, então ele escreveu o poema surgiu de alguma coisa, o poema surgiu. Como é que o poema pode surgir se, segundo ele, o ser não surge, o ser já sempre foi. Não é? Portanto, ele não era burro nenhum, ele sabia que se vivesse nessa interpretação do ser, ele ia viver uma permanente autocontradição. Não é? Não poderia falar do não ser e ele fala do não ser. Pois, exatamente. E se nós pensarmos, por exemplo, no Zenão, que é o discípulo dele, sim, nos paradoxos o amante. Exato. O seu pupilo da educação abrangente, não é? Da escola A escola da vida. A escola da vida, exatamente. Se nós pensarmos no Zenão, realmente aí pode nos ajudar a tentar perceber quais são os propósitos do próprio Parménides, porque o Zenão tentou demonstrar que o movimento não é possível. Pronto. E aqueles paradoxos, não é? Tipo, se eu quero percorrer 10 metros, tenho que correr primeiro 5. Se eu quero correr primeiro 5, tenho que correr 2,5. Por aí fora até não sai. O Aquiles não ganhava a tartaruga, a seta não te ia atingir porque não sai do sítio. Não sai do sítio, pronto. No entanto, eu percorro 2 metros, a seta atinge-me, eu fico ferido, a tartaruga, a lebre ganha a tartaruga, no entanto nós vemos isso acontecer. Pronto. Por isso existe realmente aí uma espécie de conflito entre aquilo que a razão nos diz
e aquilo que a vida nos exige, não é? Tipo, e eu vou sair, eu se não sair da frente da seta, vou morrer. Se eu me puser a pensar, não, isso é uma ilusão. A seta não está realmente, não está, pronto, morri. Estás a ver, tipo, não. Mas o Parménides diria, entre escolher a vida e escolher a razão, ele escolhe a razão. A razão, tu estás enganado, e o Zenão diria o mesmo, não é? Não, mas o que eu digo é, mas o Parménides e o Zenão vão fugir da seta como eu. Sim, acredito que sim, devem ter fugido, não digo de muitas setas, mas sim. terão feito escolhas que achavam que iria salvaguardar a sua vida. Portanto, sim, fugiram de setas metafóricas. Fugiram de setas, pronto. Mas aí estavam a agir como mortais e estavam na via da ilusão e não na via da razão. Sim, pronto. Porque, Tiago, repara, ele se fosse atingido por uma seta não ia deixar de ser, não é? E ele ia continuar a ser. Sim, não se calhar a ser o mesmo Parménides ou o mesmo Zenão, mas ia continuar a ser, portanto ele tem razão. A seta não ia de forma alguma fazer a mínima moça no ser. Ele continuaria a ser. Mas o Parménides não... o Parménides é como eu, tu e como eu e tu somos, não é? Tipo, o Parménides não é. Dizer que o Parménides é já fragmentar o ser. É isso. Pronto. Por isso, nem há seta, nem há Parménides, não há... Ninguém morre. Não? Ninguém morre. O ser pelo menos não morre. Exatamente. Pronto, mas de qualquer modo, o que o Zenão nos propõe, eu acho que interpretar para interpretar o Parménides, podemos tentar perceber quais são os... Porque realmente o Zenão, quando nos diz que a seta não se move, e que a razão diz-nos que a seta não se move, é estranho, porque ele não está a dizer que o ser não se move. Ele está a dizer que a seta não se move. Estás a ver? Tipo, ainda é mais estranho do que isso. Ele está a dizer que a seta, que já é uma aparência do ser, essa própria aparência, não é? Não se move. Não é? Ou enquanto o Parménides não está a falar do ser, o ser que é uno, que é esférico, que é contínuo, ok, não se move, tudo bem, o ser é imóvel. Mas o Zenão não está a dizer isso. Eu acho que, Tiago, ele não quer provar a imobilidade ou a mobilidade do ser. O que ele está a dizer é, e aí temos que ir aos princípios racionalistas do Zenão e do Parménides. A razão tem uma primazia absoluta sobre os sentidos. Os sentidos dizem-nos que a seta move-se. A razão diz-nos que a seta não move. Então eu devo acreditar na razão, independentemente do que me dizem os sentidos. E eu, como cobarde que sou, vou fugir, ou vou seguir os meus sentidos e vou fugir da seta, ou desviar-me da seta. Agora, a razão, a não ser que me deem um argumento melhor, e por isso é que depois vieram outros filósofos a seguir, e pegaram no desafio do Parménides e do Zenão, e tentaram resolvê-lo, ou seja, não o ignoraram, porque davam exatamente valor à razão também, e no campo da razão quiseram de alguma forma vencer estes paradoxos, ou vencer esta argumentação de que só há o é e que não podemos falar do não é, e como tal tudo é. Sim? E não há mudança e não é por aí fora. Portanto, eu acho que daqui para a frente se calhar vamos pegar no sofista do Platão e vamos ver a resposta do Platão a isso. Ele introduziu aqui uma camada qualquer entre o é e o não é. É a camada que permite a mudança e que permita ali uma fronteira entre o ser e o não ser, permite a possibilidade, permite os mundos possíveis, permite o contrafactual, permite a hipótese, permite a diferença. Não é? Agora, foi preciso um filósofo pegar nisto, ou os filósofos pegarem nisto, não dizerem, olha, isto é um disparate, a seta atinge-me, o Aquiles ganha a tartaruga, portanto isto está posto de lado. Não, pá, de alguma forma Parménides e o seu amante, o Zenão, criaram aqui um problema enorme para a filosofia que tem que ser resolvido no mesmo plano onde eles o colocaram, o plano da razão. Sim. Se isso foi conseguido ou não, nos nossos próximos podcasts vamos aferir isso. Mas é um problema gigantesco, não podemos olhar para o lado e dizer não, olha, não é? Sim. Os sentidos mostram-nos que a seta nos atinge, por isso estás enganado. Não, mas a razão continua a mostrar que a seta não me atinge. Como é que resolves isto? Não é? Exato, sim. É brutal, pá. Este homem é brutal. Engraçado. Por acaso é pena, porque eu imagino, porque o Zenão foi discípulo
do Parménides e de alguma forma é uma espécie de... Os paradoxos do Zenão são uma espécie de aplicações ou de corolários, não é? Esta teoria mais geral do Parménides. Eu imagino, porque realmente perdeu-se muita coisa, certeza, do Parménides e do Zenão. Perdeu-se imensa coisa. Nós temos esses fragmentos, que já são o que são. Temos os paradoxos do Zenão. Mas devia haver ali todo um fervilhar de ideias muito fora mesmo, que nós não imaginamos, não é? Não sei se haveria. Os filósofos a seguir falaram sobretudo foi disto. No Parménides, no diálogo Parménides do Platão, o Sócrates de alguma forma critica o Zenão por estar a dizer o mesmo que o Parménides. Percebes? Por isso, não é? Começa a gozá-lo, a dizer, olha, mas tu estás a dizer simplesmente o mesmo que disse o Parménides, estás a dar uns exemplos, mas estás a dizer a mesma coisa. E o Zenão não diz que não. Portanto, eu não sei se perdemos, não sei, talvez na parte da cosmologia ou algo assim. Agora, na parte da via da verdade, o argumento, eu também não estou a ver para onde fugir muito mais, sinceramente. Pois. É o que eu te digo, eu acho que ele abriu-nos esse caminho de investigação, as pessoas olham para ali e acham que é uma arca do tesouro brutal, não é? O que é, o que não é, e agora só vamos falar sobre o então o vai abrir dimensões gigantescas e inúmeros assuntos e problemas, e ele logo a seguir corta-nos o pio. Não, meus amigos, é só isto. O é o que é. Mas ao menos, por exemplo, porque deixa-me só insistir neste ponto. Sim. Os paradoxos do Zenão são um problema que já não são, por exemplo, os paradoxos do Zenão são estudados na matemática. Sim. O Bertrand Russell disse que só mesmo no século XX é que se conseguiu matematicamente lidar com esses problemas. Então, tipo, e eu acho muito curioso como... A questão da infinitude. Da infinitude e do infinitamente divisível, pronto. Do infinitesimal, pronto. Isso, por exemplo, na matemática, hoje sabe-se que uma série infinita de números, uma soma infinita pode dar um número finito. Ok. Pode dar um número finito, por exemplo, 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais um oitavo, vai dar 2. Tipo, isso dá 2 no infinito. Isso é muito contraintuitivo. É muito contraintuitivo. Pensar que uma soma infinita dá um número finito, mas é matematicamente demonstrável. Pronto. Tá bem. E isso, e o Zenão, estás a ver? O Zenão já está lá. A essência Sim. dessa coisa muito estranha já está lá, estás a ver? E o que eu digo é, se calhar filosoficamente, se calhar o essencial chegou-nos, pronto. Mas as múltiplas engenhosidades matemáticas e lógicas Estou a perceber, sim. podem daí derivar, percebes? Percebes? Se calhar não há mais nada para além disso. Olha, eu não sei, eu gosto de pensar que o Parménides foi isto, foi de alguma forma, sabes, aquele sábio meio grosseiro, que não consegue mais, mas tem umas intuições incríveis. Eu não sei se ele seria até uma espécie de xamã, ou algo assim, sabes? Alguém que... Isto não surgiu do nada, este argumento, sabes? E os próprios intérpretes dizem isto surgiu do nada. Fala-se de uma origem pitagórica do pensamento do Parménides, uma influência também de um mestre que poderá ser Xenófanes. Opa, mas todos dizem que não, mas qualquer ligação que haja não explica o que surgiu aqui. Portanto, eu imagino num estado quase de êxtase, sabes? Não sei se ele tomou alguma coisa alucinogénica ou então meditou ou algo assim. Portanto, houve um salto qualquer que aqui foi dado. Olha, basicamente é o salto da filosofia natural para a metafísica, não é? Do pensamento sobre alguma coisa para o pensamento sobre si próprio. Depois dele é fácil, nós já temos a pista e podemos fazer. Agora, o Parménides tornou-nos mais inteligentes, tornou a humanidade mais inteligente, fez a humanidade pensar sobre ela própria, não só nos problemas que vimos, não é? Mas esta questão agora que falaste, por exemplo, do infinito e por aí fora, que o Zenão depois desenvolveu, mas esta questão de pensar sobre o pensar, de pensar sobre a forma como o pensamento se liga ao real, se liga às coisas, não é?
Há aqui um início da filosofia da linguagem. Ele, quando a certa altura diz que os homens deram nomes às coisas, mas são ilusões, não é? Quase como um nominalismo aqui, não é? Há uma essência qualquer atrás dos nomes que nós não conseguimos captar. A ligação entre o pensamento e a realidade, como é que é feito, como é que o pensamento agarra a realidade. E depois tens essa questão do infinito que acabaste de falar, que os gregos resolviam de forma muito simples. O infinito é uma imperfeição. Então, quando estamos a falar do ser perfeito, o ser é finito. O ser para o Parménides era finito, não era infinito, era finito. Pois. Daí aquela, se calhar É podemos isso, acabar exato. com a imagem da esfera, não sei o Da que é que achas. esfera, sim, Não sim. é? Mas essa imagem da esfera é bonita, mas é muito Pá, problemática. é muito problemática. Não é? Problemática. Diz só o que é então, só para as pessoas perceberem, quem não leu. A ver, é mais um atributo do ser. O ser é, recapitulando, o ser não tem início, não tem fim. O Não ser nasce nem morre, não é? Exato, não nasce nem morre. O ser não muda. É contínuo, é uno. É contínuo, é uno. E pronto, para além E é uma disso, esfera. e há uma esfera. E é uma bola. Pronto, e é uma bola. Opa! Opa, Não, peraí. mas vamos explorar a esfera, que isto é Não, mas interessante. para. Isso é muito bom. Isto É tipo, muito bom. é eterno, não muda, não é uno e, como é evidente, é uma bola. Bola é diferente de esfera, e tu sabes isso que já estudaste. Sim, Estudaste sim. matemática mais que eu, não é? Sim. Não, neste caso é igual, quer dizer, uma esfera é uma bola perfeita. É uma bola perfeita. Mas qual é o problema disto? Pá? Onde é que vês um problema nisto? Há vários. Mas... Ou seja, vamos para a esfera literal, não metafórica. Sim. Okay? A questão literal. Se o ser realmente é uma esfera, qual é o problema aqui? Eu vejo o problema da fronteira. Não é? Exato, Se há uma esfera, há o lado de fora da esfera. Exatamente. Agora, mas tem que haver o lado de fora da esfera? Uma esfera tem que ter o lado de fora? Uma esfera tem. Basta lá, não é? Tens a esfera. Não tem, lá está. Não é? Pode não ter. O lado de fora é nada, não há. É o não ser. Mas o não ser não é. Para se ver, tipo, é como o triângulo retângulo, não é? Era aquele exemplo que deste. Fora da esfera, pensar fora da esfera é como pensar num triângulo retângulo. É um não ser, não há. Nem é o espaço vazio, nem é o vazio, não é? Não é pensável, porque não existe. Não, é? Não conseguimos. Mas lá está, mas aí podemos argumentar como o Parménides para dizer que isso não é possível. Porque como é que o Parménides provou o contínuo? Como é que ele provou o contínuo? Ele provou que se as coisas partir do ser, sim. Se as coisas fossem divisíveis, se fossem contínuas, havia descontinuidade. Se há descontinuidade, então há algo a separar este trecho deste trecho. Ele diz só há duas hipóteses. Ou este trecho é ser, e por isso não há, o B está ligado ao ser, é tudo ser, ou o ser não é, mas isso não é possível, porque o não ser, o que não é, não é. Por isso, não é, não existe. Por isso, sim, o A está ligado ao B. O problema é nosso, que não conseguimos imaginar o que é uma fronteira para além da esfera que seja não ser e que é ao mesmo tempo. Agora... Sim, mas acontece assim, mas o que eu digo é, se calhar tens razão tu, mas o Parménides é que não está a ser coerente na sua própria teoria, percebes? Não sei, ele não aprofundou muito isto, não é? Ele simplesmente disse que era uma esfera. Agora, se nós estivermos dentro da esfera, estamos só dentro da esfera, só vemos o que há dentro da esfera, nós não temos sequer que cogitar o que há fora da esfera, porque não é cogitável, não é pensável, porque não é. Não é, nós estamos aqui a falar, a bater na parede, a dizer que não é, mas nós não conseguimos falar sobre o que não é. Estamos a falar dentro da esfera, a dizer que depois desta fronteira da esfera não há nada. Pois. Mas eu não estou a dizer que é o não é. Eu não estou a dizer que é alguma coisa, estou a dizer que não há. Eu não estou a falar sobre o não ser, estou a dizer que não há. Mas mas o Parménides diz o que não é, não é. Para se ver o que não é, não é. Percebes? Eu concordo contigo, o que eu digo é muito difícil perceber só se o Parménides parece ser metafórico. Se for uma esfera metafórica, ok? Mas se for uma esfera literal, de acordo com o Parménides, ele argumentou assim para o contínuo. Ele argumentou assim para o contínuo. Diz o que não é, não é. Por isso, não pode haver para lá do limite da esfera. Não pode haver.
Por isso, não pode haver, esse espaço tem que estar ocupado por ser. Tem que estar ocupado. Não é? Eu nessa questão do literal e do metafórico, sinceramente, escrito não vi nada, mas vi um podcast de uns gajos que estavam a discutir isto, e um deles, a certa altura, diz que um discípulo do Parménides, o Melisso, portanto, conhecia bem e conhecia pessoalmente o Parménides e falou com ele. Quando tentou desenvolver o pensamento do Parménides, esta teoria do ser, falou do ser não como uma esfera, mas como algo que se estende materialmente para o infinito. Exato, Okay? exato. Não é? Portanto, se ele disse isso do próprio mestre, é porque o mestre não estava a usar um sentido metafórico, não é? É a ideia que dá. Ok, mas ele não está de acordo com o mestre, então. Não está de acordo, não, mas pelo menos diz que é material, diz que é algo. Ok. Diz que, ou seja, não é no sentido metafórico, é no sentido real. Porque Pois. ele depois melhorou a teoria da esfera e transformou-a num contínuo, não é? Num inacabado. Exato. Ou seja, ele não foi rebater a parte metafórica. Portanto, eu acho que o Parménides não estava a usar no sentido metafórico. Tanto que eu acho que ele tinha poucos... A linguagem dele era grosseira ainda, não é? Portanto, o que Platão veio fazer a seguir, e acho que foi influenciado pelos sofistas que trabalhavam muitas questões da linguagem, só foi possível o Platão ter melhorado ou ter refutado no campo da racionalidade e da razão e da argumentação racional, e não simplesmente dizer, olha aqui a volta, o Aquiles ganhou a tartaruga, logo não tens razão, não é? Quando lermos o Sofista, eu acho que vamos perceber isso melhor, o Sofista do Platão. Mas o Platão só conseguiu fazer isso porque teve o melhoramento linguístico dos sofistas. O Parménides não tinha. O Parménides parece-me um xamã, sabes, alguém iluminado de alguma forma, que teve uma intuição qualquer, conseguiu transformá-la ou pô-la na forma de um argumento e deu-nos aqui. Depois, aquelas minudências, não é? A esfera já é os cogumelos a bater forte. Fortíssimo, pá, fortíssimo. Porque o nível justo de cogumelos, o nível justo de associação de cogumelos, é eles realmente dar-nos uma cena bastante iluminada. Tiago, mas tu só podes pensar... O conceito de ser, não é? Que ele nos deu. Que é tu só podes pensar numa esfera... Por exemplo, porque é que a esfera é problemática? Eu acho que não é. Porque é que a esfera é problemática? É problemática porque tu consegues imaginar a esfera a partir ao meio, não é? Não. É porque não é isso? Porque se não repara, não podes partir uma esfera ao meio porque ela não tem para onde ir. Tu partes a laranja ao meio e vai um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. Mas tu não podes partir a esfera ao meio porque as duas metades não têm para onde ir. Não há nada para onde ir. Então não podes partir a esfera ao meio. Nem tens nada com que partir a esfera. Portanto, pá... Não sei, mas eu tenho este problema. Eu começo a me apaixonar pelos filósofos e depois acho que eles têm sempre razão em tudo. Sim. Opa, é o problema do limite. Imagina que não é uma esfera, é um quadrado. É um cubo. Imagina que é um cubo, em vez de ser uma esfera. Pronto, aí é nítido. Uma esfera é um cubo, é como se fosse um cubo ou como se fosse um poliedro, percebes? O que é uma esfera no fundo? É um poliedro com infinitos lados. Estás a ver? Se tu começares a aumentar os números de lados do poliedro até ao infinito, tens uma esfera. Pronto. Mas é um recipiente tão mas o cubo é diferente, não é? O cubo tem diferenças. Há zonas que estão mais longe do centro do que outras. E na esfera não. Pelo menos a borda da esfera estão todos à mesma distância do centro. Parece mais perfeito. Então, mas então não é a esfera. A esfera, vamos ver, a esfera estava a falar da superfície da esfera. Pois, estava a falar do círculo. Não, a esfera, pois, a superfície da esfera. A superfície, não é? Porque nem é círculo, é a superfície da esfera. Mesmo dentro da esfera as coisas não podiam estar em localizações. Não podes falar em localizações dentro da esfera, porque uma localização é diferente da outra e não pode haver diferença no ser. Repare, eu consigo ver o ser como a superfície da esfera. Aí faz menos confusão. Ver o ser como uma superfície da esfera. Uma superfície da esfera, mas sem espessura. Sem espessura, tipo uma abstração mesmo. Consigo ver, tipo, a superfície na esfera, de alguma forma, não há lugares, não há sítios privilegiados, é um contínuo realmente. A superfície da esfera é um contínuo, não é? Tipo, não há arestas, não há diferença de um ponto para o outro, não existe isso. Okay. Eu aí sou capaz de conceber mais ou menos.
Mas mesmo assim, metaforicamente, então, o que é isso do ser a superfície de uma esfera? Nós conseguimos ser. Olha, eu acho que o porreiro deste poema é isto. Opá, tu, quando líamos os outros, lá, o último que lemos foi a investigação sobre o entendimento humano, não é? Do Jung. Sim. Opá, e foi interessante, foi uma discussão interessante, mas andamos ali limitados por aquilo que já conhecíamos, Pois. pelas 3, 4, 5 interpretações. Epá, aqui este poema é de uma riqueza, é como abrir um baú, não é? E vês um tesouro e a luminosidade toda do ouro, mas depois percebes que vais metendo a mão e só sai ouro lá de dentro. Pois. E percebes que não consegues tirar toda a riqueza daquilo. Pá, foi o que eu te disse no início, não era a ansiedade disto, mas ou seja, foge-nos entre os dedos, não é? Aqui todos estes problemas fogem-nos entre os dedos, são demasiados, são muitos, parece que está aqui toda a filosofia, ainda em bruto, está aqui toda a filosofia em bruto, pá. Sim, é verdade. Opa. Vais fazer umas notas finais já é meia-noite. Tá, olha aqui uma frase daquele tipo. Since the only pá, foi dado que o único sólido que é uniforme na sua extremidade, saber, é a esfera, então o ser tem que ser esférico. Pronto, ele diz-nos isto. Realmente, ele está a dizer na sua extremidade, eu não sei se ele quer dizer com a sua extremidade, quer dizer superfície. Ok, não tinha pensado nisso. Estás a perceber? Pronto, eu realmente agora isso ajuda, mas ajuda bastante. Estás a ver? Porque é muito diferente falar de esfera e falar de superfície esférica. Porque se falares de uma realidade dentro da esfera, tu vais ter localizações diferentes. Pois vai. É complicado. Sim, ou seja, falar de uma superfície da esfera pode ajudar. Pode ajudar, sim. Mas o próprio termo superfície não podes usar, porque implica que há uma profundidade abaixo da superfície e o ser não admite. A superfície esférica, em termos matemáticos, não tem profundidade. A superfície esférica, em termos matemáticos, voltando ao Zenão e. Ok, boa. Toda, sim, fixe. Não tem. Mas por isso é que eu gosto de falar contigo, estás a ver? És inteligente, pá. Não sei, mas repara, ele era supostamente discípulo dos pitagóricos, não é? Desvinculou-se, mas sim, mas faz sentido isto que estás a dizer. Toda esta forma dele pensar, não é? De forma dedutiva, quase que encontrar uma prova matemática, mas para o campo da filosofia, tudo isso faz sentido. Portanto, ele se calhar já tinha essas ideias mais abstratas, mais matemáticas, não é? E se calhar o Zenão puxou, não é? A matemática da coisa, estás a ver? Boa. É isso, ok. Olha, notas finais? Sei lá. Eu adorei isto, pá. Adorei ler este poema, pá. Adorei ler este poema. Adorei. Pá, é isso que eu te digo, vejo aqui, pá, quem quiser, claro que é muito complicado, não é? Dizer, olha, começa a filosofia por aqui, é complicado, porque nós vemos que isto é belo e é rico porque já temos algum conhecimento do que isto deu. E dos desenvolvimentos que isto deu. Eu vejo aqui Kant. Eu vejo aqui Kant, não é? A distinção número-fenómeno. Exato. É a realidade da aparência. Está aqui. Ou o Spinoza, o Uno do Spinoza. Não é? O Deus do Spinoza é isto. Estes próprios argumentos que ele usa para o ser, não é? Que não é possível pensar o não ser. Isto foi usado na Idade Média depois para justificar Deus. Não é possível, quase como o ser perfeito, não é? Não podemos pensar um ser perfeito sem a qualidade da existência. Portanto, há aqui uma dinâmica de raciocínio que depois foi aproveitada e foi adaptada para outras coisas, não é? É isso, sim. Não é? A partir de duas coisas, o que é, o que não é, o que não é, não é. Exato, as duas coisas mais desconcertantemente. E que se fores a ver é só uma, não é? O que é. O que é, exatamente. O que é o princípio da identidade. Exato. O que é. O que não é, tens o princípio da não contradição. E depois, para ver que os dois não podem estar juntos, tens o princípio do terceiro excluído. O que é, não pode ser, o que não é. Tens aqui os três princípios da lógica. Ou seja, tens metafísica, tens filosofia da linguagem, tens epistemologia, tens ontologia, tens lógica. Pá, o que é que tens mais aqui? Pelo menos isto tens. Sim. Pá, e esta ideia de seguir, não é? Como dissemos há pouco, seguir o argumento até o absurdo, até onde isto vai. Pá, isto é filosófico, é filosofia no seu melhor, não é? Prova-me que eu estou errado.
Não é? Prova, mas nos termos da filosofia, nos termos argumentativos, não é nos Pois. termos de que estás a ver a tartaruga a ganhar ao Aquiles, não é? Ou estás a ver uma pessoa a morrer à tua frente, logo eu não tenho razão. Não, prova-me que a razão, pela razão que eu não tenho razão. Exato, sim. É potente, é poderoso. Pois Sim, é, esta ideia de, não sei, eu gosto muito, e tu também, não é? Esta ideia de jogo, não é? De brincadeira, de brincar com as ideias. Eu vejo como uma pessoa não muito séria, sinceramente, até porque ele era um nobre, era de famílias ricas, que ele podia dar-se ao luxo disso. Pois, exato. Esta ideia de brincar com as ideias, ele não tinha nada. Se ele tivesse que ganhar a vida, não é? Se ele tivesse que ganhar a vida a dizer que não há mudança, que não há nascimento, que o que não é, pá, ele morria pobre. Não é? Sim, sim. Ele pode-se dar ao luxo de fazer isto. E fazer filosofia, num certo sentido, é um luxo, é poder dar-se ao luxo de fazer Sim, isto, sim. não é? De pensar isto. Não é? Sim. Aliás, nós só podemos fazer isto porque somos riquíssimos, não é? Exatamente, E exatamente. e de famílias nobres. Nobre, exatamente. É por isso. É por isso que dá filosofia, exatamente. Nós temos aqui, eu tenho um linhagem. novo herói, porque eu antes era Sócrates, o meu herói, não é? Mas Sócrates virou a filosofia para a ética. Agora, se temos metafísica hoje em dia, se temos epistemologia, se temos filosofia da linguagem, é por causa deste homem. Portanto, Parménides é o grande herói da filosofia, não é o Sócrates. E neste momento, Sócrates, digo-te já, Sócrates caiu do pedestal. Sócrates caiu do pedestal, meu amigo. Tu nunca mais vais ver uma bola de basquete de mesma maneira. Exato. Tu nunca mais vais ver um jogo de futebol da mesma maneira. Nunca mais. Nunca mais vais ver um golo. Opa. Que maravilha. Quando eles falarem em esférico, não é? Que às vezes no jargão futebolístico eu já ouvi o nome, o esférico, a bola, não é? Tipo, já, exato. Vai o esférico. Por isso, olha. Cuidado que está aí o ser do Parménides. Tratem-no bem. Tratem-no bem. O que estão a fazer? Às vezes chamam os filósofos para fazer assim palestras em empresas. Assim, um dia que nos chamem para fazer um clube de futebol, nós falamos sobre o ser do Parménides. Exatamente. Pegamos uma bola de futebol, não é? E começamos. Sabem o que é isto? É tudo o que existe. Olha, mas estamos aqui a rir até do Parménides, e certeza que muita gente que leu o Parménides pela primeira vez acha isto tudo ridículo, mas pá, esta ideia de que o que é que há? Perguntas a um filósofo o que é que há, ele não te sabe dizer. Perguntas a um cientista o que é que há, ele não te sabe dizer. Não é? Eles podem dizer as últimas informações da ciência, não é? Quarks e eletroquarks, já nem sei onde é que aquilo vai, não é? E ondas e partículas e por aí fora, não é? Mas isso ainda é uma camada que não é o ser, não é? Ainda é inacessível. A realidade última, a última realidade, o ser, o que é, sim, ainda é inacessível à ciência. E acho que vai ser para sempre. Para a ciência vai ser sempre. Exato. Acho que a ciência não tem capacidade de chegar lá. Não é? Não tem capacidade de chegar lá. Sim. E ele mostrou-nos isso, para mim, ok, fica com isto, a parte final do poema, não é? A via da opinião. Fica com isto, era a melhor ciência que havia na altura, era o Einstein da altura, era ele. Ok, nós temos agora Parménides mais evoluídos, não é? Mas ainda assim há uma discrepância entre o que é a realidade última e aquilo que nós podemos falar sobre o que é. E isso não evoluímos passo desde Parménides. Sim. Eu estava a falar do Einstein, que ele era o Einstein do... Eu ia-te ler aqui uma frase do Einstein, ele a explicar a realidade. Do poema. Uma parte do poema. Como é que era, pá? Do Einstein, do Einstein de Leia, está bem, ok, boa. É aquela dos rapazes para a direita, raparigas para a esquerda? Sim, gostas desse? Exatamente. Nós temos a teoria da relatividade, não é? Nós temos hoje a teoria da relatividade. É muito bom essa. É um fragmento, espera aí, é na parte da vida opinião, não é? Sim. Está no meio daqueles fragmentos perdidos. Não sabes o que é que ele disse no meio, por isto perdeu-se. Fragmento 17. À direita aos machos, à esquerda às fêmeas. Isto ele estava interessado na questão do nascimento, da concepção. Nós não sabemos o que é que estás a ser injusto. Depois não vem a teoria da relatividade.
O quê, o quê? Continua a ler. À direita aos machos, à esquerda às fêmeas. Quando a mulher e o homem juntos misturam as sementes de Vênus, a força que se forma nas veias a partir de sangues diversos, mantendo o equilíbrio, gera corpos bem formados. Se, contudo, misturados os sêmenes, as forças se opõem e não fazem unidade, misturados no corpo, cruéis atormentam o sexo da criança com duplo sêmen. Meu Deus. Isto é LGBT, pá. Estás a ver? Ele era metafísica, filosofia política. Assim, segundo a opinião, as coisas nasceram e agora são, e depois crescerão e hão de ter um fim. A essas os homens puseram um nome que a cada uma distingue. Mas esta é a via da opinião. Sim. Esta é a via da opinião. mas gostei que estava a falar. O Einstein. O que é isto também? Há 2500 anos, pá. Pronto, é isso. A melhor explicação que eu tinha do mundo. Opa, deixa-me salvar o meu novo herói. Tiago, subjacente a isto tudo, esta ideia do macho para a direita e fêmea para a esquerda, está a ideia de que tudo isto é falso. Pá, tudo isto é enganador, não é? Tudo isto é enganador. Ele pôs isto aqui e é polémico porque é que ele pôs isto aqui, não é? É quase, olha, mostra, o melhor que nós temos hoje em dia é o que eu te posso dar, é isto, é a melhor ciência que há, mas isto é ilusão, não é? E pá, não era melhor que os cientistas também fizessem isso? Não é? Em teoria fazem, estudas a epistemologia, estudas a filosofia da ciência, sim. Estás a ver um cientista no laboratório a fazer isto? Não sei. Pois. Não sei. Os cientistas normalmente até são, acho eu, têm uma tendência mais... Estou a tentar aqui elevar o meu novo herói, pá. Opa, pô, mas lembrei-me logo desta parte. Quando falaste do Einstein, eu lembrei-me logo dos... Machos para a esquerda, fêmeas para a direita. À direita, pronto, foi o... Pumba. Está bem, pá. É isso. Olha, grande Parménides, grande poema. Exato, sim, Não sei se fizemos jus à coisa, pá, mas olha, eu queimei as pestanas com isto nos últimos dias. Sim, eu também. Ainda estou a queimar. É. Ainda estou a queimar. É. Fizemos o nosso melhor, mas não foi fácil, pá. Não. Olha, foi fixe. Pronto. Foi. Olha, e avançamos para o sofista do Platão, é? Em princípio sim, mas deixa-me ver. Pronto. Primeiro. Depois combinamos umas datas então, pá. Ok. Olha, vamos acabar isto profissionalmente, dizer os nossos nomes. É que há muita gente que nos ouve e se calhar não sabe os nossos nomes. Eu sou o Tomás Magalhães Carneiro. Ok. Eu chamo Tiago Sousa. E isto foi, não temos nome para este podcast, mas é 2 filósofos e um livro, não é? Sim, 2 filósofos e um livro parece-me bem. Sim. Parece. Melhor que Filósofos pela Verdade. Sim, mesmo pela verdade. Filósofos mesmo pela verdade. Não é como os outros. É. Muito bom. Mas é isso. Está bem, É isso. muito bom. Olha, depois então combinamos uma data para falar sobre o sofista do Platão. Está bem. Ok. Um grande abraço e até amanhã. Tchau. Abraço então. Tchau.